o síndico tem, por exemplo, um amigo, esse amigo está pisando na bola, um barulho com o cachorro, esse amigo está pisando na bola, de repente, está fumando em área fechada, esse amigo está pisando na bola porque não preencheu o checklist para usar o salão de festa, e o síndico simplesmente ignora as regras do condomínio porque trata-se do seu amigo. Pessoal, regras foram feitas para serem atendidas, para serem seguidas. Se uma regra ela não é boa, então a regra ela precisa ser o quê? Modificada. Eu quero chamar a atenção de vocês para um fato que aconteceu nesta semana, para vocês entenderem o que é um síndico que não cumpre as regras. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Muito bem, nosso boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma mentoria do curso de Condômino a Síndico Profissional, produzido aqui pela Fábrica de Síndicos. Eu sou o David Ribeiro e é um prazer estar com todos vocês, meus alunos, aqui nessa noite. Nós vamos tratar de um assunto bem interessante e, inclusive, vou apresentar para vocês informações, né, assim, da semana em relação ao tema. A importância das nossas mentorias são de sempre poder trazer um tema relevante para ser discutido e aproveitar também e esclarecer aos alunos informações quanto à nossa atividade, né? O nosso estudo, seja ele lá na nossa área de membros ou com as informações passadas no nosso grupo de WhatsApp. Hoje nós vamos estar trabalhando com a seguinte situação: o síndico que não cumpre regras. O síndico que não cumpre regras. Tá? Então, vamos... se vocês quiserem, no final a gente abre para perguntas e respostas, mas vamos lá. O que é exatamente o não cumprir regras? Né? Bom, todo condomínio ele possui uma convenção e ele possui um regulamento interno. O condomínio também possui a obrigação de cumprir as leis municipais, estaduais e também cumprir a lei, né, do que está no nosso Código Civil, que é a lei federal. Quando estas leis, quando estes acordos, esta convenção, este regulamento interno não é seguido, o síndico, então, deixa de atender às regras, né? Ele deixa de cumprir as regras do condomínio. O que seria cumprir as regras? Independente de amizade, independente de parentesco, o síndico que cumpre as regras, ele vai fazer com que as pessoas executem aquilo que é esperado no condomínio. E muitas vezes isso não ocorre, né? Não ocorre pelo fato de o síndico ser amigo, ser parente e por aí vai. Bom, tendo dito isso, eu queria falar para vocês o seguinte: é muito comum um síndico que está passando por uma pressão no condomínio, ele deixar fazer coisas que não estão de acordo com as regras. Eu vou dar um caso que aconteceu há 5 minutos atrás. Eu estou na sala de TV do condomínio, toda de vidro aqui, a entrada dela, e uma condômina me viu. E ao me ver, ela então bateu na porta, pediu para falar comigo. A pergunta era a seguinte: David, com o filhinho dela,
filhinho pequenininho, lindinho, uma gracinha. Deve ter seus 4 anos, 3 anos, 3 anos e meio, por aí. E aí ela falou assim, David, eu gostaria de saber se a quadra ela está liberada para até 10 unidades ou está liberada para 10 pessoas. E aí eu respondi, está liberada para 10 pessoas. Porque ela me disse assim, porque lá tem 9 pessoas. Então, se eu for para lá com o meu filho e minha filha, nós vamos então ultrapassar, não tem como ir, né? E eu respondi, infelizmente, não. Com dor no coração, né? Com dor no coração, porque você olha para a criança e você vê que aquela criança queria brincar. A mãe, de repente, chegou do trabalho, alguma coisa assim, a noite está gostosa, está calor aqui em São Paulo, e ela queria brincar com o filho. Mas eu tive que ser firme, eu tive que seguir o quê? A regra. É fácil seguir a regra? Não, não é. Não é algo fácil, porque às vezes você quer ajudar, você quer fazer diferente, mas você não pode. Mas é necessário seguir a regra? Sim, é necessário seguir a regra. Outra forma de não seguir a regra é quando o síndico tem, por exemplo, um amigo, esse amigo está pisando na bola, um barulho com o cachorro, esse amigo está pisando na bola, de repente, está fumando em área fechada, esse amigo está pisando na bola porque não preencheu o checklist para usar o salão de festa, e o síndico simplesmente ignora as regras do condomínio porque trata-se do seu amigo. Pessoal, regras foram feitas para serem atendidas, para serem seguidas. Se uma regra ela não é boa, então a regra ela precisa ser o quê? Modificada. Eu quero chamar a atenção de vocês para um fato que aconteceu nesta semana, para vocês entenderem o que é um síndico que não cumpre as regras. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Ok, estou compartilhando para vocês uma matéria que saiu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tá? Todos vocês têm acesso, é só pesquisar aí. Condomínio não pode aplicar multa sem deliberação da Assembleia. Essa é o tema, essa é a informação. E, muitas vezes, né, nós sabemos que isso acontece. Bom, eu parei para dar uma lida na matéria, que embora seja uma matéria de 4 anos atrás, né, ela é uma matéria aparentemente bastante relevante. A multa não era uma multa muito grande, tratava-se aqui de uma multa apenas de barulho, né? Era uma criança que aqui fala que a filha estava brincando em local proibido, tá bom? O autor ingressou com ação contra o condomínio residencial Califórnia e Nova York. E fica aqui no Gama, no Distrito Federal, tá? E ele entrou com essa ação, por quê? Porque ele recebeu multa de R$240 sob o argumento que a sua filha estava brincando em local proibido. Ele sustenta que o prédio está em reforma, que o espaço de lazer das crianças encontra-se interditado, razão pela qual não havia lugar para a criança brincar. Ok. Bom, se nós fôssemos pensar nesta matéria apenas com este enunciado, o que nós falaríamos? Nós falaríamos o seguinte, está correto, não está errado, né? Nós não estamos falando aqui de uma multa que não deveria ter sido dada, foi uma multa correta. Porém, o que foi alegado? Foi alegado que não havia local. Bom, deixa eu dar um stop aqui na tela. Pronto, voltou. Pessoal, atenção para isso. O síndico, dentro das suas atribuições,
a matéria, se você continuar a ler depois, você vai ver que a matéria diz o seguinte: o síndico, ele aplicou a multa e seguiu o regulamento. Ele usou lá um artigo do regulamento interno que a criança não poderia estar brincando em uma área comum. Veja, aqui a gente percebe que nem sempre você aplicar as regras a ferro e fogo, você vai ter sucesso. O primeiro juiz que julgou este caso, ele deu ganho de causa. O primeiro juiz. Só que este julgamento foi para a turma. E eu vou ser muito sincero com vocês hoje. Nós estamos vivendo um dos piores momentos da justiça no Brasil, quando se fala em turma, quando se fala em Superior Tribunal Federal de Justiça e tantos outros. E eu não estou aqui para elencar ou para promover partido A ou partido B. Não é esta a intenção da nossa mentoria. Porém, nós vemos que muitas decisões equivocadas ou são decisões que acabam prevalecendo, querendo ajudar A ou B, deixa bandido solto e deixa gente que não deveria estar presa como presos. Gente que já deveria estar pagando por seus crimes acabam se aposentando e nunca pagam pelos seus crimes, porque tem dinheiro para ficar recorrendo, né? Embora perdeu na primeira instância, vai para a segunda, vai para a terceira. Esta é a nossa justiça. Foi criada assim por um motivo bom para tentar proteger a população. Porém, a gente percebe que nem sempre isso acontece. Nesse caso, o síndico agiu da sua autoridade de ter dado advertências, porque isso está na matéria, e depois que ele deu advertências, ele então recorreu à multa, porque não havia outra forma. Se você procurar pela internet, no Síndico.net, em vários outros autores comentando sobre a lei, comentando sobre o artigo 1337 do Código Civil, você vai perceber que é praticamente unânime a posição de que o síndico, se ele tem uma convenção, se ele tem um regulamento interno, ele pode aplicar a lei. E o artigo 1337 da Constituição, ele é entendido que o síndico só pode aplicar o quíntuplo ou décuplo da multa, ou seja, 5 vezes mais, 10 vezes mais a multa, se houver aprovação de 2/3 dos condôminos. Então, veja, para mim, a lei é clara e ela procura, de um lado, defender também condôminos que, às vezes, são perseguidos pelos síndicos. Nesta situação, pessoalmente, o meu parecer é favorável ao do primeiro juiz, que deu ganho de causa ao síndico, que, seguindo as regras, ele, então, multou aquele condômino porque a criança estava gritando e brincando em uma área comum onde não poderia estar, sendo que havia um local na parte inferior do condomínio destinado a brincadeiras enquanto a quadra estivesse em reforma. Então, porém, esta é a minha posição, esta é a posição do juiz da primeira instância que manteve a multa. Porém, o colegiado, né, a turma, ao avaliar a situação, eles pediram para anular a multa. É claro que situações como esta no país fazem com que muitos síndicos tenham medo, tá? Tenham medo de aplicar advertências e multas.
Mas eu quero dizer para vocês que estão estudando comigo que é melhor você ter consciência tranquila de que você agiu diante das regras do condomínio, do que simplesmente você ignorar estas regras, tá certo? Você ignorar essas regras e ser omisso. É melhor você representar bem os condôminos que te elegeram, seguindo corretamente a lei, que é o Código Civil, a Convenção e também o regimento interno, estando tranquilo com a sua consciência, e se for a julgamento, lá o juiz reverter a causa e você perder, é melhor isto do que você não seguir o que a lei fala. Portanto, neste ponto, a gente vê claramente um equívoco, ou a matéria divulgada pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal não foi clara nas informações e méritos pelos quais eles decidiram anular a decisão do juiz de primeira instância. Agora, quando a gente avalia toda esta situação, nós percebemos, por exemplo, que existem condomínios, que existem síndicos, perdão, que eles são totalmente omissos a cumprir a lei, a cumprir as regras. E o que o condomínio ganha, né? Vamos pensar assim, qual o resultado disso para o condomínio? Qual é o resultado disso para ele como síndico? E qual o resultado disso para os condôminos? Primeiro, quando o síndico não cumpre as regras, e aqui eu não estou falando apenas de regras de multa, eu estou falando de várias regras. Vou passar para vocês daqui a pouco alguns exemplos. Quando o síndico não cumpre as regras, automaticamente você acaba tendo no condomínio a desordem. Então você imagina agora este síndico que multou aquele pai por uma filha mal educada gritando lá na área comum. E agora, este pai revela para todo o condomínio que ele ganhou a causa e o condomínio perdeu. Você acha que isso vai ajudar esse síndico a ter mais controle sobre a ordem do condomínio ou vai prejudicá-lo? Com certeza vai prejudicá-lo. Então, avaliando questões como esta, você pode até chegar numa situação de aplicar a multa e perder depois na justiça, mas aplique a multa, aplique a advertência. Porque se você não fizer, o que vai acontecer daqui a alguns anos, por conta de uma ação que foi tramitada em primeira, em segunda ou terceira instância, ela vai acontecer agora. Então, é melhor que agora você mantenha a ordem no condomínio do que agora você perder a ordem e o controle do condomínio. Né? Estamos aqui com a Daniele Rodrigues comentando com a gente que é bem isso que aconteceu no condomínio dela. O síndico, por medo de processo, não aplicava a multa, o condomínio hoje virou uma desordem, uma bagunça. Então, o condomínio sofre, tá certo? Se o condomínio sofre, automaticamente o condômino sofre e automaticamente o síndico também vai sofrer, né? Os três são afetados. No caso do condomínio, quem chega em um condomínio que é uma bagunça, um condomínio que é uma desordem, é um condomínio que é desvalorizado. Imagine você, chega alguém no condomínio para comprar uma unidade e ele vê que o gramado ou que as plantas do jardim estão todas pisadas, porque as crianças, ao brincar, correm pelo jardim. Imagine você que chegou no seu condomínio alguém, e esse alguém vai entrar pelo hall, e ao entrar pelo hall, tem crianças, jovens, de repente, deitados no chão, no sofá, ali jogando, conversando, comendo pipoca,
né, fazendo alguma coisa ali, uma atividade. O síndico que não aplica a advertência e não aplica a devida multa, ele perde o respeito. Então, quando alguém ele vai falar com alguém que está errando, o que acontece? A pessoa vira para ele e fala, mas espera lá, meu vizinho aqui tem cachorro que late todo o dia inteiro e você não faz nada. Ou, a minha vizinha de cima, ela, semana passada, ligou e trouxe 10 pessoas dentro da unidade dela e estava no maior barulho de som, de festa, de dança, de pula-pula, plena 1 da manhã, e você não fez nada. Então, o síndico acaba perdendo todo o respeito. E as pessoas vão começar a falar desse condomínio que vai ficar desvalorizado, e aí o condômino perde também. Porque um condomínio desvalorizado é um condomínio que é difícil para alugar. Um condomínio desvalorizado, você compra por um preço, quando vai vender, pode ser que você não tenha ganhado nada, talvez tenha tido prejuízo. Eu estou colocando para vocês que o síndico que não cumpre as regras é o síndico que não resolve os problemas do condomínio. Ele gera problemas. Como ele quer ser bonzinho e não resolver os problemas do condomínio, porque ele é amigo, porque ele é parente, porque ele tem medo de processo, ele acaba gerando outros problemas. O que vai acontecer com esse síndico? A maioria dos condomínios, elas são formadas por pessoas de bem, pessoas boas. E estas pessoas, em um determinado momento, desculpe o termo, vão estar de saco cheio, vai acabar a paciência. E eles vão querer destituir o síndico ou não vão querer continuar com ele no cargo. Eu estou passando isso com vocês porque existe realmente uma situação hoje no Brasil e nossos professores, nossas professoras, os educadores sabem disso, como se tornou mais difícil hoje ser educador no Brasil. Você, antes, há muitos anos atrás, não que isso é certo, né? Mas meu pai contava para mim que na escola tinha palmatória. E a criança que não obedecia, ela recebia o castigo ali. Passado o tempo, hoje, quando a gente vai ver hoje, a criança vai para a escola, ela fala para o professor o que ela quer que aconteça, o que é que ela pensa, e se o professor revida, é um professor que vai ter que estar respondendo no Conselho de Educação. A maioria dos casos acontece. Muitas vezes acontece isso. E você tem do outro lado um professor, um educador, uma educadora com medo de ser autoridade dentro da sala. Então, você que está estudando comigo, entenda de uma vez por todas. Seja você a autoridade. Não deixe que uma sociedade corrompida, uma sociedade corrompida que eu digo por poucos, né? Porque não é a maioria, mude as regras do jogo, fazendo que seu condomínio vire uma bagunça, tá? Que o seu condomínio vire uma bagunça. Existe o outro lado disso, existe o oposto disso. O oposto disso é o síndico, do síndico medíocre, é o síndico autoritário. O síndico autoritário é aquele que ele cria as regras. Ou ele atua conforme suas próprias regras. Ele vai lhe dar multa sem te dar advertência, porque ele achou que aquela multa deveria ser cobrada. Então, em situações como esta, que é o inverso do que eu apontei até o momento, o que vai acontecer? Em situações como esta, ele vai depois dizer que está sendo perseguido pelos condôminos. Porque quando o síndico, eu vou pegar um caso aqui, não está conosco hoje para confirmar, mas a Alessandra, que faz parte do nosso grupo de estudos, no condomínio dela, por ela ter tentado ser a síndica, depois disso, ela começou a receber uma certa perseguição. E qualquer coisa era aplicação de multa para cima dela. Ok? Então, existe sim a perseguição. Existe o síndico que não cumpre as regras para aplicar a multa
e existe o síndico que não cumpre as regras para perseguir um condômino ou para intimidar um condômino. E nós precisamos também estar atentos a isso, porque existem algumas convenções e existem alguns regulamentos internos que eles são ou omissos ou eles são assim muito abertos quanto à interpretação. Eles não são determinantes. O que você, como síndico em um condomínio desta situação, tem que fazer? Você tem que trabalhar a conscientização dos condôminos para que a convenção e o regulamento interno sejam alterados, seja corrigido, para que você tenha regras claras, regras justas, que sirvam para qualquer condômino, como serviria para você se você fosse morador deste condomínio. Ok? Então, pessoal, um síndico que não cumpre as regras, seja pelo lado dele favorecer o amigo, favorecer um parente, se autofavorecer, ou o síndico que não cumpre as regras porque tem medo das consequências, ele vai gerar problemas no condomínio. Agora, independente dos problemas que ele gere, o resultado disso para o síndico é sempre ser um síndico difamado, um síndico desrespeitado, porque as pessoas vão perceber que ele não merece o respeito. Bom, aconteceu aqui em São Paulo, deixa eu ver aqui se tem algum comentário, ok, é o da Daniele, que eu já passei. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Eu quero trazer aqui o que aconteceu esta semana. Eu tinha visto isso no portal R7, fui procurar agora, não está aparecendo. Deixa eu ver se continua em outro, né? Tá aqui, vamos ver. Fator RH, vamos ver se abre, que eu quero mostrar para vocês a matéria. Bom, enquanto está abrindo, eu vou comentar com vocês aqui. A síndica, o condomínio é um condomínio aqui, fica a uns 10 quilômetros aqui do nosso escritório, né, na zona sul de São Paulo, tá bom? Então vamos lá, achei aqui. Deixa eu compartilhar para vocês. Tá aí. Síndica, 23 de agosto de 2021, tá? Síndica de prédio se recusa a sair do cargo após impeachment. A mulher que está na função há 14 anos foi acusada pela auditoria do condomínio de ter recebido mais de 40 mil de forma irregular. E quando você lê a matéria, né, lendo a matéria, ela diz o seguinte, que ela tem mais de 500 mil, né? Aqui fala, vamos ver se está falando aqui. Ó, ela teve um impeachment de 115 votos a favor e apenas 15 contrários, né? Ela já tinha recebido um abaixo-assinado de 480 moradores pedindo a destituição. E aqui, por meio de documento que ela não prestou contas, aqui fala aproximadamente 550 mil reais. Mas agora, a dita síndica que não cumpre regras, e aqui no caso ela não cumpriu a regra que o Código Civil exige que o síndico preste contas uma vez por ano, pelo menos, no mínimo uma vez por ano, na Assembleia Geral Ordinária, ela não cumpriu. Ela tinha compras, documentos com aquisições não comprovadas, ela tinha pagamento para ela mesma, indevidos na ordem de 40 mil reais, e 500 mil em pagamentos, né, que não estavam previstos, que ela não prestou conta. Então, avalie tudo isso.
Avalie tudo isso. Uma síndica que não presta, que não cumpre as regras na questão financeira, você acha que ela não iria, que ela iria agora cumprir as regras de uma eleição legítima, né? De uma assembleia legítima, uma assembleia convocada massivamente por 480 condôminos, né? Você vê que absurdo. Lá é um condomínio de 600 e poucas unidades, então 625, se não me engano, unidades. Aí você imagina, você pega 480, assinaram o abaixo-assinado, convocaram a assembleia, fizeram a assembleia, e agora ela diz o seguinte: eu só saio daqui, porque a sala dela é lá no condomínio, eu só saio daqui, eu só deixo de administrar, eu só passo o acesso bancário, eu só passo o e-mail, eu só passo os dados de administração do condomínio para outro, se a justiça mandar. Isso vai se estender, isso vai se enrolar por um tempo aí. Não é tão rápido assim a justiça no nosso país. Mas qual o legado que essa síndica vai deixar para ela? Pelo resto da vida, quando falarem o nome dela, ela vai ser a síndica que ficou com 40 mil reais indevidamente, gastou mais de 500 mil sem prestar contas, desrespeitando as regras do condomínio, e, por fim, na hora que sofreu o impeachment, na hora que foi destituída, ela de novo não cumpriu as regras. É muito triste o que nós vemos pelo nosso país. Nós temos uma aluna, a Vera, também lá na região do Distrito Federal, que ela sofre com um síndico que não cumpre as regras. Nós ouvimos de vários de vocês, seja nas aulas, na mentoria, no WhatsApp, essa semana conversando com o Edson, de um síndico que não cumpre as regras, ou de favorecimento próprio. Gente, o síndico tem que ser o primeiro a cumprir as regras, não importa qual seja. Não importa se isso vai ter que gerar multa para a própria unidade dele, da família ou dos amigos, mas o síndico precisa ser idôneo. Eu acabei de apresentar para vocês aqui histórias e situações de síndicos que não cumprem as regras, ou por terem medo, por serem medíocres, ou por serem autoritários, acabam multando indevidamente. Eu tenho uma situação em que um condômino exige que eu aplique multa numa moradora inquilina que se mudou, e ele diz que é motivo de barulho, então ele exige que eu aplique a multa. A regra que eu instituí no condomínio, e nós já tratamos em outras mentorias sobre barulho, mas eu só vou repetir rapidinho, por conta da questão de aplicar ou não a regra. O que nós instituímos aqui foi, para que não fique somente a cargo do síndico, qualquer colaborador do condomínio pode ser chamado para aplicar uma advertência verbal ou propor uma advertência escrita. Ele pode ser testemunha em conjunto com outro condômino. A questão é que, quando se trata de barulho, a gente exige que o barulho esteja acima dos decibéis esperados, né, ditos pela lei. A lei dá uma quantidade máxima de decibéis. Se não está ultrapassando aquela quantidade de decibéis, eu não posso aplicar a multa. Porque se eu aplicar a multa e não cumprir a lei, o que vai acontecer comigo? Sou eu que vou ficar desmoralizado. Não porque não apliquei a multa, mas porque não cumpri a regra. A regra é clara, precisa passar do número de decibéis. Você vai falar assim, mas no Código Civil fala qual é essa questão de decibéis? Não, não fala. Lá fala que eu tenho que usufruir da minha unidade, permitindo que o outro possa usufruir da dele. Porém, existem leis municipais que regem
o zoneamento. E, normalmente, estas leis, elas determinam qual é o limite de decibéis. Em uma zona estritamente residencial, é 1. Em uma zona mista, que é residencial e comercial, é outro. Em uma zona comercial, é outra. E industrial, outro. Então, você tem níveis de ruído, níveis de barulho, em horários diferentes. Eu disse a ele, eu não posso aplicar. Ah, mas só eu estou sendo prejudicado. Eu vou processar o condomínio, vou processar a unidade. E eu fiz tudo que poderia ser feito. O que eu orientei você, Maria Luísa, a fazer no seu condomínio deu certo, e o que eu faço aqui em outros condomínios e dá certo, com este condomínio não deu certo. Resultado, eu tive que falar para ele que ele, então, procurasse seus direitos, que ele, então, me processasse, que ele processasse o condomínio. E na nossa mentoria do dia 1º de setembro, da próxima quarta, vai estar conosco o nosso departamento jurídico, a nossa advogada, que vai dizer a você o que acontece quando se entra na justiça com essa situação de barulho, né? Como o síndico tem que se comportar se ele receber um processo. A gente vai conversar de tudo isso na próxima quarta-feira. Mas hoje eu queria dizer para vocês o seguinte: eu fiz tudo que o regulamento mandava. Primeiro, eu conversei com o morador da unidade 5. Depois, foi falado por escrito, foi passado por escrito, desculpe, a advertência de barulho, quando este estava infringindo a regra. Como era recém-chegado no condomínio, acabou se perdendo com as regras do condomínio onde morava e do nosso condomínio. Mas, de posse do regulamento, eu pude apresentar o regulamento e foi totalmente entendido. Aceitou a advertência. Porém, as reclamações continuavam. E eram reclamações de, derrubou uma cadeira no chão, caiu uma tampa de panela, tem alguém que está fazendo faxina às 2 da manhã. E os nossos colaboradores corriam até o hall para tentar perceber se tinha alguém acordado, se tinha alguém realmente fazendo faxina, se tinha barulho de aspirador de pó, coisas do tipo. E não tinha. Então, nós não podíamos aplicar a multa, porque se eu aplicasse, eu estaria infringindo a regra. Bom, não resolveu. Tentei reunião de conciliação. Uma parte aceitou, conversou. A outra parte não quer conciliação, falou que vai processar. Ok, estou totalmente documentado. E agora o que vai acontecer, nós vamos deixar para a próxima mentoria, onde a nossa advogada vai explicar para vocês como que nós vamos ganhar esta ação, por que nós vamos ganhar esta ação contra um condômino que se sente, né, injustiçado, mesmo o síndico cumprindo todas as regras. E você vai falar, David, por que você está falando isso para nós? Eu estou falando isso para vocês porque o síndico não tem que ter medo de processo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o síndico ele tem que seguir o regulamento. Se ele quer continuar respeitado, se ele quer fazer um legado de sucesso, se ele quer manter um condomínio em ordem, ele tem que seguir as regras do condomínio. Tá certo? Por isso que eu vou apresentar isso para você. Mas David, e se você perder? Pode ser, com essa reviravolta que existe no nosso sistema, vamos dizer assim, de justiça, né? no país, pode ser que um dia eu venha perder essa causa, essa ação. Mas eu duvido muito. Agora, perante todos os condôminos desse condomínio que administro, eu vou estar de cabeça erguida e consciência limpa de que eu segui as regras
para fazer o melhor para o condomínio. E, particularmente, eu tenho assim, aquela sensação, a certeza de que vou ganhar. Neste momento, então, nós queremos abrir para você colocar perguntas na tela. Ou quem quiser falar, manda aí, a gente autoriza abrir o chat, tá bom? Abrir o microfone. Alguém gostaria de colocar alguma pergunta em relação a esse tema? Eu não sei. Tá me ouvindo? Sim, Daniela, estamos te ouvindo. Pode falar. Eu não sei se enquadra bem nesse caso, mas aconteceu uma situação. O nosso condomínio, a gente recebeu uma multa não, desculpa, um processo. E o nosso síndico atual, que era o antigo, que agora ele perdeu, ele não levou isso até os moradores. Aí na Assembleia foi aquela reviravolta semana passada, porque ele falou dessa multa. Eu queria entender se o síndico tem obrigação de levar os condôminos, por exemplo, que está tendo um processo na justiça, ou ele agiu da forma certa, de não levar, para não criar atrito, digamos assim, né? Não criar retaliação dos outros condôminos para esse que está processando o condomínio. Ele tem obrigação. O Código Civil diz que o síndico tem obrigação de participar aos condôminos sobre qualquer situação de processo. Ele não precisa abrir detalhes. Ele não precisa expor as pessoas, fazer comentários do que ele acha, deixa de achar em relação à pessoa. Mas ele tem obrigação, porque o síndico é representante. Então, você imagina o seguinte, se alguém estivesse processando a sua empresa, você não gostaria de saber? Se alguém estivesse processando o teu CPF, a tua pessoa, você não gostaria de saber? Um condomínio nada mais é do que uma empresa aonde muitos CPFs são donos, não é? São sócios. É isso que é um condomínio. Então, quando acontece uma ação, seja ela trabalhista, civil, qualquer que seja o tipo, não importa quem esteja movendo contra o condomínio, se é algo que isso pode prejudicar o condomínio financeiramente, porque se perder vai ter que pagar, então sim, o síndico deveria ter apresentado esta ação. Ok? Obrigada. De nada. Vamos lá. Mais alguém? Eu vi aqui mais uma mãozinha, a mãozinha da Vânia. Então, Vânia, levantou a mãozinha, é com você. Boa noite para todos. Você está falando das multas e dessas coisas de processo. Aqui no condomínio, nós temos um problema que foi sério e ainda assim, agora acalmou um pouquinho, mas a gente ficou sem ação. Uma advogada que ela fuma demais, uma parte do problema persiste. Ela fuma demais e, assim, onde ela para o carro, fica cheio de bituca de cigarro em volta. Se falar que é dela, ela diz que não dá. E como nós não temos as câmeras instaladas ainda, a gente nunca tem como provar que é dela. E ela parte, se me multar, eu vou mover uma ação, porque é perseguição, mas a gente sabe que é ela mesmo, porque ela anda onde der certo fumando. E a questão de máscara também. Ela vive sem máscara, ela chegou a falar na portaria que ela é advogada e advogado não pega Covid, então não precisa de máscara. Só que quando foi feito o registro, que várias pessoas viram, tem registro, mas é aquilo, a gente não tem a imagem de câmera. Ela falou, eu não estou sem máscara, é mentira, eu quero que prove. Nesse dia e nessa hora que foi registrado, eu estava em audiência, eu tenho como provar que o meu amigo advogado me dá um atestado que eu nem aqui estava. E quando foi pedido para que os funcionários, né, porque tem o porteiro, o garagista, para que eles testemunhassem, eles, Deus me livre, ela anda até armada, eu não vou testemunhar contra ela nunca, né? E acabou que foi tudo cancelado, multa de máscara, de cigarro e tudo mais, por conta disso. E dentro disso, falando de máscara e de cigarro, no nosso regimento, como ele foi feito já no período de Covid, o ano passado, já tem até a questão da máscara, que máscara e cigarro vai além
do regimento ou de qualquer regra do condomínio, né? É lei estadual, né? Sim, E sim. federal, que a gente tem também. E municipal Então, também. É nas três esferas. Três esferas. Então, a gente colocou que na hora de notificar e multar, por exemplo, criou uma tabela de notificação, multa de 50%. E tudo que tem uma lei acima que regulamenta, ficou direto multa, não pode ponto, não tem notificação. Isso pode ser feito? Olha, eu acredito, poder pode. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a pergunta é, pode ser feito? Pode. Por que pode? Porque quando vocês, condôminos, tomaram essa decisão, vocês votaram. Para fazer um regimento interno ou alterar uma convenção, é necessário 2/3 dos condôminos. Então, a partir do momento que você, com 2/3 dos condôminos, tomou um voto, que é o que diz lá, né, o artigo 1337, tem que ser por 2/3, se você ali estipular alguma multa, ela está valendo. Falando agora da forma do David agir. Eu acredito que você não aplica multa para fazer caixa, você aplica multa para fazer a pessoa pensar que ela está no caminho errado e ela precisa mudar de caminho, para fazer ela repensar seus atos. É para isso que serve a advertência e depois a multa. Quando você coloca, olha, vamos dar uma advertência e depois a multa, você está dando a ela a chance de se conscientizar e de aprender. Eu prefiro trabalhar mesmo em casos que sejam já determinantes, como lei municipal, estadual, federal. Eu prefiro trabalhar com a questão da advertência, seja ela verbal ou escrita, antes de aplicar a multa. Agora, quando um porteiro, um garagista, ele pega e fala com o condômino, o senhor não pode fumar aqui, e ele é desrespeitado, nos casos por onde eu passo, fazendo administração, eu peço para mudar a convenção e o regimento interno para que aquele profissional seja respeitado. Porque muitas vezes o profissional tem medo, não é só por conta da arma. Ele tem medo assim, hoje é um síndico, amanhã muda, esta advogada entra como síndica, ou ela entra como alguém do grupo gestor, vai persegui-lo, ele vai perder o emprego. Então, ele pensa assim, eu sou o lado mais fraco. Se a corda estourar, eles não vão pensar 2 vezes em me mandar embora, para resolver, para deixar tudo em paz. Então, é por isso que é o grande medo. Quando o colaborador não sente que é protegido, aí ele vai ter medo. No caso, o que eu faria de mudança é isso. É possível aplicar multa? É legal? Porque a lei permite. Eu faria desta forma? Não. Eu mudaria o regimento interno para que você possa demonstrar, Vani e Valdez, para que vocês possam demonstrar para qualquer um que a primeira intenção do condomínio e do síndico é conscientizar, é mudar a atitude. Porque senão vai falar assim, poxa, qualquer coisa multa, não é que é qualquer coisa, ela está andando sem máscara, ou ela está fumando e jogando sujeira no chão, ela está prejudicando a todos, então ela merece a multa. Agora, para não cair naquela situação de falar que foi perseguido, que não teve nenhuma chance de mudança. Tá? Em relação ao que ela fez, né? Pena que teu condomínio não tem câmeras, nenhuma. Porque, veja, se tem a câmera, pelo menos dela entrando no condomínio, né? Você sabe a hora que ela entra, a hora que ela sai, você conseguiria provar que ela estava no condomínio. O que eu faria nesse caso? De repente você tem aí um zelador ou algum outro profissional que é mais tranquilo, assim, mais confiante em vocês. O que eu faria? Eu pegaria esse profissional, você sabe mais ou menos os horários que ela chega ou que ela sai. Coloque ele de plantão. E a hora que isso acontecer, doutora fulana de tal, eu acabei de ver a senhora jogar o cigarro no chão.
doutora, a senhora sabe que não pode andar aqui sem máscara? Agora, se ele faz isso e ele não é respeitado, vocês vão ter problemas, né? Porque ela vai continuar alegando que ele não tinha essa atribuição. Então, neste momento, vocês têm que lutar, na verdade, para mudar a convenção ou regulamento interno e para se cercar e colocar câmera, outras coisas, porque senão vai ser esse disse que disse e vocês não vão chegar em lugar nenhum, tá? Triste, né? Mas fazer o quê? Tá bom? Obrigada. De nada. Levantou a mão a Andréia. Andréia, é com você. Pode abrir sua câmera ou seu microfone, desculpa. Boa noite a Boa todos. noite. Cheguei um pouquinho atrasada porque estava correndo arrumando as coisas no condomínio. Faz parte. Vamos lá. Depois você pega o início lá na área de membros, tá bom? Sim, tá bom. Então, só um comentário a respeito disso, né, que você falou referente ao processo, né, de conscientizar a pessoa. Eu tenho uma situação como essa, eu já havia dito para você, né, ainda não fui informada legalmente sobre isso, mas indiretamente, e mesmo antes de tudo isso acontecer, houve uma tentativa de conciliação, de conversar através de e-mail, etc. E eu estou partindo agora para essa conciliação. Eu consegui com que a pessoa aceitasse conversar comigo, com os conselheiros, mesmo informando, né, mesmo de forma informal, do processo, mas sabendo que talvez possa estar correndo, porque eu não tenho nada em mãos ainda, mas ele aceitou conversar, então vamos ver se a gente consegue reverter isso e conscientizar a pessoa de que a gente está tentando fazer o melhor trabalho possível, né? Está buscando conhecimento, tentando fazer valer o regulamento interno, respeitar as regras, porque é bom para todo mundo. Então, acho que também é importante essa colocação da conciliação. Eu acho importante. Você vê que no meu caso, eu tentei conciliar as duas partes, né, os dois vizinhos, e o camarada não aceitou. Não tem conversa, né? Para ele não teve acordo. No seu caso, o que eu posso dizer? A tua posição, a tua postura está ótima, está correta. Porém, na hora da conciliação, não esteja sozinha. Leve com você uma testemunha. Se o seu temperamento é o temperamento mais conciliador, então leve alguém que tenha o temperamento, de repente, um pouco menos conciliador, para estar ali ponderando com você sobre o regulamento do condomínio. Para fazer uma balança, porque senão, você sendo conciliador e o camarada pisando nas regras do condomínio, pisando na tua cabeça, te ameaçando com processo, que é muito comum desse pessoal aí, né? Infelizmente, esse pessoal que estudou direito, muitas vezes eles querem fazer isso, né? A Renata, que é nossa aluna, vamos dizer que ela é diferente, mas os outros, muitos deles são assim, né? Porque eu sou doutor, porque eu sou advogado, você não sabe com quem você está falando. Hoje mesmo eu atendi o Ítalo numa situação dessa. Você não sabe com quem você está falando. Então, falo para vocês, gente, só na hora da reunião, tem ali, então, testemunha, faça uma ata desta reunião de conciliação, mesmo que o resultado tenha sido desfavorável, que vocês não tenham tido conciliação alguma. Então, faça a ata, olha, está aqui, serve tanto para você como serve para mim, que eu tentei a conciliação, tá bom? Ótimo, ótimo. Eu pedi ajuda para os meus conselheiros, eu estou tentando engajá-los também nisso, na participação da administração toda do condomínio como um todo, e os 3 conselheiros vão participar. Show de bola! Vai dar certo. Isso é muito bom, porque mostra que eles estão te apoiando. Isso é fantástico, tá bom? Ótimo. Valeu. Obrigado, boa noite. De nada, boa noite.
eu acho que eu vi mais uma mãozinha, né? Eu vi a mãozinha do... Quem foi? É a Maria Luísa. Eu estou vendo a mãozinha da Maria Luísa aqui. Eu não sei se eu tinha visto a mão do Sérgio, mas vamos lá. Vou abrir aqui para a Maria Luísa primeiro. Maria Luísa, pode fazer sua pergunta? Eu estava vendo você falar ali, fazer uma ata dessa conciliação. Então, é interessante cada vez que vai fazer uma conciliação. Porque aqui, graças a Deus, deu uma acalmada aqui no condomínio. Até estou meio... Às vezes a gente fica desconfiado. Então, é interessante, cada vez que vai fazer uma conciliação, ter realmente assim, um testemunha, isso a gente sempre faz, mas é interessante, então, fazer essa ata. É importantíssimo, Maria, porque quando você começa a reunião dizendo assim, olha, eu vou usar um nome qualquer aqui, tá bom? Olha, Pedro, a nossa reunião de hoje, ela tem o objetivo de ser uma reunião de conciliação. E o final desta reunião, nós vamos entregar a você uma ata, ou no final dessa reunião, nós vamos redigir uma ata para que você e eu possamos assinar, e também aqui os nossos conselheiros, que são testemunhas, ok? O que vai acontecer? Você, nesta ação, você limita algumas coisas que seriam ditas, e como sabe que vai ter uma ata, ele vai pensar, ou ela vai pensar 2 vezes em dizer, ok? É verdade. E realmente, como você estava falando, em questão de vou processar, essa palavra vou processar está virando moda nos condomínios. Virou moda, né? Porque aqui, qualquer coisinha, vou processar. Eu estou com um problema sério aqui que veio da gestão anterior e está estourando na minha mão, né? É a questão das garagens, que são áreas comuns. Eu acho que eu já até conversei com você a respeito disso, né, Ney? Sim, sim. Então, eu estou com problemas terríveis aqui, que a nossa Assembleia autorizou, só que tem moradores que não autorizam. Mas é parte do imóvel dele, né? É complicado. Ele aluga essa garagem, a garagem dele, vou processar. Sim, né? Ele vai usar essa palavra do vou processar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer nessa situação, mesmo que você fez com aquele morador, aquele condômino que só reclamava de barulho. Você fez todo o processo que a gente orientou corretamente. Se chegar no final, ele não aceitar e falar, vou processar, você fez sua parte, você está documentada, né? Que era isso que eu estava dizendo no início, quando você me perguntou, é importante fazer uma ata? Eu disse sim. Por quê? Primeiro, você limita atitudes e palavras. Essa é a primeira coisa. E segundo, você cria um documento de boa-fé, com participação das testemunhas, que comprovam que você tentou a conciliação, que é o que a Andréia está fazendo lá no condomínio. Ela vai fazer a conciliação. Agora, você imagina ela chegar na frente de um juiz, né, o advogado da Andréia, chegar na frente do juiz e falar assim, excelentíssimo, está aqui a ata onde nós tentamos a conciliação, mas o fulano não compareceu. Ou está aqui a ata da tentativa de conciliação, porém, ele foi irredutível, foi dado a ele esta opção, ele foi irredutível. Então, quando você faz isso, você demonstra ao poder público, não é? Você demonstra ao poder público, você demonstra aos demais condôminos do condomínio que foi feito o que precisava ser feito para não chegar naquela situação do processo. Tudo foi feito. Infelizmente, não adiantou. Tá certo? Tá bom? Certo. Respondido? Respondido. Obrigada. Nada. Olha, eu vi o Sérgio. Sérgio apareceu aqui. Sérgio, pode abrir a câmera aí, meu irmão. Você tá e abrir o microfone também. Muito bem, Sérgio. Boa noite. Então, Sr. David, eu fiquei umas aulas sem assistir, mas assim, que nem eu vou explicar para o senhor. Muita dor de cabeça aqui no condomínio. O síndico voltou, ele está aqui,
E eu mudei daqui e mudei para a Rua de Baixo. Aham. Só que muita coisa está acontecendo aqui, que nem eu fiz aquela lista, passei no grupo, todo mundo viu lá, o senhor me deu os parabéns, tudo. E tem mais coisa ainda mais para colocar. Só que é assim, o pessoal não respeita mais. Porque o síndico está aqui, que nem o senhor explicou. O síndico está aqui, o pessoal não respeita, agora está indo para cima, tipo, barulho, vira à noite com barulho, com som. Nossa. Aí o pessoal fica me ligando para mim. Eu falo, gente, vai no livro. Mas se a gente vai no livro, o síndico não manda a multa. Eu falei, não, é obrigado a mandar a multa. Mas o rapaz que está fazendo barulho, o condomínio que está fazendo barulho, ele não precisa saber que você está fazendo a reclamação. Pede o livro para mim, que eu levo escondido para você, você assina para mim, faz sua reclamação e vem a multa. É, Sérgio, mas com você a gente sabe que vai. Agora com o Felipe não está dando certo. Eu falei, ó, aí não é comigo. O síndico é ele, eu sou o zelador. Infelizmente, não dá, né, Sérgio? Infelizmente, nessa situação, você não tem autonomia para decidir. Um dia, quando você for o síndico, ou aí, ou em outro condomínio, aí a gente sabe que a sua forma de proceder vai ser essa, né? Que é nobre, que é correta, que é de seguir o regulamento. Então, aí, que nem eu falo pro pessoal, eu fico triste de ver vocês sofrendo aí na madrugada toda, com barulho de som, droga, esse negócio todo aí, mas não tem jeito, porque eu tenho minha família aqui também, né? Sim, sim. Mas só que eu moro na Rua de Baixo, então lá onde eu moro não tem barulho. Não Então, tem essa assim, bagunça, né? é. Então, a advertência verbal, a gente vai, eu vou e falo. Quando eles me veem, falam, o Sérgio está vindo ali, vai dar a multa na gente. Não, não é eu que dou a multa. Não é eu que dou a multa. Se eu conseguir levar no livro, vai para a administradora. Só que a administradora também, em vez de ajudar, não ajuda. Porque é o certo a administradora também entrar. Existem administradoras que não deveriam nunca ser administradoras. Tem administradora que rouba condomínio, tem administradora que não paga as contas do condomínio em dia, que dá prejuízo. Tem administradora que é assim com o síndico. Ó. O que o síndico manda fazer de errado, ela faz. E tem síndico que é assim com a administradora, que o que a administradora fala para ele fazer, mesmo estando errado, ele faz. E depois ele... Entendeu? Então, você imagina essa administradora aí com um síndico como o teu aí, que a gente sabe, que ele é omisso, que ele é medíocre, desculpa estar falando assim, mas é a verdade, tá certo? Então, um síndico como ele, a administradora não faz a cobrança dos condôminos em atraso, ela não encaminha advertência ou multa, ela não faz nada. Por quê? Porque ela sabe que o cara é um banana, que é um medíocre, né? Ou que é conchavo dela, está no time dela, está ali para enrolar o condomínio, ela acaba não fazendo. Então, o que fazer num caso desse lá na frente, Sérgio? Lá na frente, quando você se torna o síndico, você destitui a administradora também. O condomínio precisa ter uma administradora forte, que segue as regras, que faz... o certo era aí. Esse é o certo, tá bom? Que nem isso, David. A gente, eu e meu genro, somos funcionários da administradora. Não é do condomínio. É. Bom. Aí eles pensam que, quando eles vêm para cima de mim, que eles falam, Sérgio, eu falo, ó, eu não gosto de coisa errada. Ó, Daniel, eu sinto muito, só que o meu jeito é assim. O meu jeito de trabalhar é assim, eu corro atrás das coisas. Porque mão de obra aqui não era para mim. Zelador, se eu não me engano, zelador era para zelar entre o prédio, as coisas do prédio. Serviço prestado por fora, eu tenho que fazer o acompanhamento. Isso. Você vê que está errado, entendeu? Viu, Sérgio? Não que seja, mas não que seja errado. Vem pessoal aqui, eu só faço acompanhamento. Oi. Viu, Sérgio? Não que seja errado a administradora contratar você. Não é errado ela contratar e você prestar serviço para o condomínio. O correto era o condomínio contratar você. O correto era o condomínio. Ou a administradora, pelo jeito, ela não é só uma administradora, ela também tem terceirização de serviços.
então ela pode terceirizar. Mas, olha, devido ao horário, a gente precisa encerrar. Eu agradeço, fico muito feliz em estar vendo você aqui com a gente, Sérgio. Tá bom, tá bom. Muitas vezes você manda uns negócios para a gente lá que é difícil de engolir, viu? Mas é muito positivo porque a gente vê um trabalho muito bem feito aí. Tá bom? Grande abraço, Sérgio. Tá, Jorge. Pessoal, Seu também. pessoal, é o seguinte, na próxima semana, então, na próxima semana nós teremos a doutora Fabiana Mota conosco e ela vai dar continuidade ao que nós conversamos hoje. O que acontece depois quando entra-se com processo contra o síndico que aplicou a lei, ou o que acontece contra o síndico que não aplicou a lei, tá bom? A gente vai ver isso na nossa próxima mentoria. Um grande abraço e nos vemos na próxima semana. Valeu. Obrigada. Deus abençoe. Boa noite para todos.